Então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 169 e também na questão fatalidade ainda, onde nós estamos tratando da questão 861. Então, como nós estávamos tratando no vídeo anterior, quantos jovens, que fim de semana eles saem translocados por aí e cometem tanta atrocidade, isso tudo caracteriza-se suicídio. Ah, mas é suicídio, que incorre contra a justiça divina. Então, nós temos que ficar muito atento com relação a isso aqui, porque, ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre arbítrio. É como aquilo que nós dissemos no vídeo anterior. Os bons espíritos aqui, eles colocam só livre arbítrio, mas nós já esclarecemos a influência do relativo no livre arbítrio. A influência, o meio qual nós nos encontramos. Agora, existe aquelas pessoas assim que são tão sinceras, que são tão sérias, que não deixam se levar, como se diz, pelo coração, e sim pela razão. Às vezes a pessoa acaba prejudicando. Eu mesmo conheço muitas pessoas, entendeu? Que se deixa levar pela razão. Dificilmente permite que o coração atua na frente. Mas é aquele caso, a gente acaba pagando um preço tão alto por a gente deixar só a razão na frente, mas compensa. Sabe por quê? Porque é preferível eu me prejudicar do que eu prejudicar outra pessoa. É preferível que eu me fira do que eu ferir alguém. Às vezes me bate aquela angústia, mas eu sei que tudo obedece aos desígnios das leis divinas. Então olha só para você ver. Continuando. Demais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. Então as pessoas confundem isso. A fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais. Então observe para você ver. Olha só, a fatalidade que algumas vezes há só existe com relação àqueles sucessos materiais. Quantos jovens nós sabemos que no auge da carreira, por exemplo, jovens assim com seus 25, 28, 30 anos de idade, estão ali no auge da carreira musical. De repente sofre um acidente e morre fisicamente. A gente sabe que a morte não existe. Aqueles que não têm conhecimento, que fatalidade. Deus é injusto. Deus leva os jovens e
deixa na terra os idosos que para nada mais presta. Isso é tudo ignorância, gente. Porque todo mundo presta. E outra coisa, idoso aqui na terra, é o corpo físico. Presta atenção no que eu vou dizer. Não, Luiz, o idoso é o espírito. Não, presta atenção no que eu vou dizer. Idoso aqui na terra, para nós, é o corpo físico. Então você há de convir que a minha netinha, o meu netinho, que hoje tem 4, 5 anos, aquelas gracinhas do vovô, você entendeu? Meus tesouros, você há de convir que fisicamente eles são mais novos do que eu. Então, se acontece qualquer coisa com a vida física deles, é natural que muitas pessoas da família pensem assim, mas Deus é injusto, porque levou aqueles dois tesouros tão jovens. Um com 4, um com outro com 5, né? E deixou o vô deles com 52 anos, que para mais nada presta. Minha filha, mãe do meu neto, e meu filho, mãe da minha neta, eles podem até, mediante esse vídeo, até pensar assim, mas não se preocupa não, bem, eu não vou dizer o nome de ninguém, não. Eu estou só fazendo uma comparação. Porque nós temos que entender o seguinte, jovem é o corpo físico, porque o espírito é muito velho. Olha, o meu neto e minha neta que hoje tem 4, 5 anos, eles têm bilhões de anos de idade. Então, nós não podemos julgar que um jovem de 17 anos é mais novo do que um idoso que está no asilo, que tem 90 anos. Porque idoso é o corpo físico, jovem é o corpo físico. E isso não é fundamental. Isso não é fundamental para a providência divina. Fundamental para a providência divina é o processo evolutivo cada qual se encontra. Por isso nós temos que respeitar todo mundo. Nós temos que respeitar todo mundo como se todo mundo possuísse a mesma idade. Você entendeu? Então, de vez em quando esses jovens cantores sofrem um acidente, morrem. Ai, que fatalidade. Não houve fatalidade, gente. A fatalidade está no fato da ignorância do conhecimento da justiça divina. Porque eles tinham que passar por aquilo ali. Por que eles tinham que passar por aquilo ali? Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Porque podendo ser que o caminho qual eles deveriam trilhar nessa existência não seria aquele. Não seria aquele. Você entendeu? Eu vou dizer escancaradamente, porque a realidade é essa. Existiu um grupo musical aqui no Brasil, que esse grupo ele era um grupo mantido pelas trevas, ele era um grupo obsceno, ele era um grupo mantido pelo anticristo, era um grupo anticultural. Tudo que eles pronunciavam era promiscuidade, prostituição. Não saía da boca deles sequer
uma frase instrutiva. Se aquele grupo permanecesse no corpo físico por mais uns 10 anos, a cultura no Brasil, que já não era lá grande coisa na época, hoje também não é grande coisa em 2021, mas naquela época deles, a cultura no Brasil naquela época ia para baixo de uma lata de lixo. Então o que a espiritualidade fez? Providenciou e retirou eles do corpo físico através de um acidente de avião natural. Porque se eles tivessem permanecido no corpo físico por mais 10 anos, eles iriam poluir de uma tal forma a mente dos jovens, de uma promiscuidade tão grande, que depois, para desintoxicar o jovem daquela promiscuidade, ia ser a coisa mais difícil. Então, em vez de desintoxicar os jovens, a espiritualidade maior resolveu retirar de cena aqueles que estavam causando a intoxicação nos jovens. E todos vocês sabem de quem é que eu estou dizendo. Uma banda musical que existiu aqui no Brasil que sofreu um acidente de avião. Não preciso eu dizer mais nada, tá bom? Então é por aí. Então porque nós temos que entender, gente, que existem duas leis. Existe mais leis? Não, duas só. Existe a lei do homem e a lei de Deus, mas prevalece a lei de Deus. Juiz nenhum no mundo é capaz de demolir a lei do Criador. Nenhum. Olha só para você ver. Havia um juiz no Brasil, não vou dizer nome, tá bom? Não vou dizer nome. Ele lutou a vida inteira. Ele conquistou bens materiais na ilegalidade. Ele foi, assim, um dos maiores corruptos que existiu na face da terra no Brasil. Ele foi aquele que mais aceitou propina dos que se dizem da alta sociedade que existe no Brasil. Foi um juiz corrupto. Só que esse juiz aposentou. Então ele comprou mansões, fazendas, ele comprou iate, ele comprou casa de praia, comprou ilhas, ele depositou dinheiro no estrangeiro. Só que o dia que ele aposentou, só que esse dinheiro tudo foi todo da propina. Você entendeu, né? O que eu quero dizer. Só que você está entendendo que eu não estou dizendo o nome de ninguém, né? Só que existiu essa história aqui no Brasil. O dia que ele aposentou, ele fez um churrasco e convidou só a nata. Inclusive, a pessoa hoje, né, o meu patrão, eu posso dizer assim, o meu patrão foi nesse churrasco a convite de um ministro do meio ambiente na época. E
Tinha mais ou menos umas 400 pessoas nesse churrasco, numa casa de praia dele, desse juiz. E ali, em meio ao churrasco, ele sentiu uma dor no peito, um desconforto, um mal-estar. E ele começou a passar mal, transpirando demais. De repente ele desmaia. Chamaram o SAMU, levaram ele para o hospital. A hora que chegou no hospital, não sei, não vou saber dizer agora se foi um dos dois, sírio-libanês ou Albert Einstein, um dos dois, em São Paulo. Porque depois foi de helicóptero, né, da casa de praia dele. Então foi um helicóptero UTI e depois levou ele para um desses hospitais. Não sei dizer, um desses dois. Não posso afirmar qual foi, um dos dois. E chegando no hospital, ele já com parada cardíaca. Luiz, mas esse assunto faz parte do assunto? Faz parte do esmiuçamento, por incrível que pareça. E desfibrilador para lá, desfibrilador para cá, tentar de tudo. Morreu. E todo mundo lá no churrasco. É óbvio que acabou o churrasco, né? Porque quando eles estavam lá no churrasco, receberam a notícia que o fulano de tal, o juiz fulano de tal, havia acabado de falecer. Então, olha só para você ver como são as coisas, né? Vai dizer que isso é fatalidade? Não. Isso é lei natural do processo evolutivo. Lei negativa, lei positiva, mas não deixa de ser. Então, a fatalidade que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade, independe da nossa vontade. Né? Covid, vai pegar Covid em que assistir esse vídeo. Cuja causa reside fora de vós e que independe da vossa vontade. Porque existem fatores que independem da nossa vontade. Por exemplo, uma parada cardíaca. Independe, você está ali, de repente, se você sofre uma parada cardíaca, pronto. Uma parada respiratória, uma embolia pulmonar, um AVC, não é verdade? Independe da sua vontade. Você não tem controle sobre aquela situação. Então, como? Né? Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher através da mudança, da transformação moral, mudança de hábito, de comportamento, de atitude, né? Então ele tem como mudar o seu comportamento moral. Quando é físico, quando é material, é muito difícil, porque independe dele. Agora, quando é moral, depende dele, porque é uma questão de transformação. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. No tocante, pois,
a esses atos, nunca há fatalidade. Nunca há fatalidade. Entendeu? No tocante, pois a esses atos, nunca há fatalidade. É um processo natural na evolução do ser. Só que as pessoas não conseguem raciocinar essas questões. Ele lê, ele não esmiuça, ele passa por cima. Ele não raciocina. Não é falando mal. Mas a pessoa, ele perde tempo. Por mais que a gente sabe que é um processo natural, porque quanto mais a gente bate na tecla, mais a gente se aperfeiçoa no piano ou na corda do violão, né? No saxofone. Quanto mais a gente treina, mais a gente se aperfeiçoa. Mas depende muito do indivíduo. Por isso que a questão livre-arbítrio, o livre-arbítrio precisa ser analisado assim com muita delicadeza. Porque olha, eu posso dizer a vocês que aqui na Terra, no nível evolutivo no qual todos nós nos encontramos, em cada 100 ato nosso, uns 2, 3, nós agimos sobre a influência do livre-arbítrio. 97 ato nós somos movidos pelo livre-arbítrio relativo, onde nós somos influenciados pelo meio em que nos encontramos, influenciado pelos espíritos quais nos rodeiam, nos influenciam, influenciado pela sociedade, pelas castas, pelas etnias, influenciado pelos arquétipos, pelos arquivos, pelo o subconsciente profundo, o subconsciente, o consciente. Então isso leva ao relativo. E neste relativo existe também a complexidade e a relatividade. Quando cada caso é um caso, onde nós não podemos julgar. Como se diz o ditado, todos nós somos uma caixinha de surpresa. Todos nós. Que às vezes não paramos para analisar, principalmente a questão do relativo e do complexo. Você já parou para analisar o que significa o relativo? Não, né? Então, vamos para o próximo vídeo.